Programa Show de Saúde. Oferecimento Faculdade FAIP. Alô, você de casa, sejam bem-vindos a mais um programa Show de Saúde, agora aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Eu sou Barone Guerra, estaremos aqui terças, quintas e domingos a partir das 8 horas, levando o melhor da saúde, estética e beleza para vocês, trazendo convidados e personalidades que entendem do assunto. Você é meu convidado e, antes de mais nada, quero agradecer a você aí de casa por nos permitir entrar no seu lar e levar um pouquinho de informação. Hoje teremos aqui com a gente Rosemir de Jesus Souza. Ele é terapeuta naturalista, atua na área de trofoterapia e iridologia. Vamos conversar um pouquinho com ele, que ele vai explicar para a gente sobre esses assuntos. Também estaremos falando sobre os 8 remédios naturais, para quebrando alguns paradigmas. E o jovem Maclay Júnior, talento aqui mato-grossense, vai estar com a gente para alegrar no nosso início de manhã. Solta a vinheta! Agora sim, de volta em definitivo com o programa Show de Saúde. Lembrando, Gazeta 19.1, todas terças, quintas e domingos a partir das 8 horas da manhã. Estou recebendo aqui meu amigo Rosemir Souza. Tudo bem, Rosemir? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao programa Show de Saúde. Obrigado, prazer é nosso. Maclay Júnior. Bom dia, Barone. Jovem talento mato-grossense. Pô, rapaz, é muito bom estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado. Mais uma vez com a gente, né? Seja bem-vindo. Lembrando a você de casa que o programa Show de Saúde é feito por nós, com você, por você. Então, coloque o telefone aí na tela e mantenha esse telefone na tela. Esse telefone que vai aparecer aí para você, entre em contato e faça a pergunta pelo WhatsApp para os nossos convidados. Fiquem à vontade, vamos bombardear eles. Eles estão aqui para responder, né? Já vamos começar, lembrando que daqui a pouco teremos Ismael Carvalho falando sobre lift de coxas e Dr. Marcelo Sandrin falando sobre acidente vascular. Não saia daí, o programa tem muita coisa interessante. Vou começar aqui com meu amigo Rosemir. Tudo bem, Rosemir? Tudo bem, ótimo. Certo. Rosemir, fala um pouquinho, já vamos começar pelas palavras difíceis, né? Trofoterapia, o que seria? Trofoterapia seria a cura através dos alimentos. Usamos aquilo que nos alimentamos no dia a dia para poder, através dessa maneira simples do alimentar, atingir também um equilíbrio e boa saúde. É algo simples e objetivo, ou seja, sem uso de qualquer intervenções de medicamento, fazendo do teu remédio, a tua alimentação. Todo alimento tem o seu poder terapêutico. Verdade. Diz uma coisa para mim. Fala algum desses poderes, quais esses alimentos? Esclarece para o nosso público. Nós poderemos começar aqui falando a respeito do limão, por exemplo, e as suas propriedades, que passam de 150 princípios curativos, ou seja, fitoterápicos. Isso é muito importante. Para o público que nos ouve, é muito interessante entender que, fisiologicamente, os alimentos são aquele que vem nutrir as nossas necessidades, começando no diário, tendo em vista que cada alimento contém, sem dúvida alguma, além dos princípios nutritivos, os princípios fitoterápicos, que é algo que, sem dúvida alguma, supre as nossas necessidades diárias, fazendo com que o nosso organismo possa trabalhar em um ponto de equilíbrio. E é em cima disso que nós vamos falar nesses minutos que se seguem. Nós vamos dizer aqui um pouquinho a respeito dos 8 princípios de saúde ou remédios naturais, sendo ele a água, o ar puro, o exercício físico. Vamos falar um pouco sobre a temperança e, dentro desse contexto de alimentação, nós vamos estar falando sobre a boa alimentação.
Então vamos decorrer aí os 3 As, o exercício, ou seja, a boa alimentação, o ar puro, e ao decorrer do programa nós vamos falando um momento sobre cada um deles. Vamos começar com a água, que é aquele que na verdade, além de lavar o nosso trato gastrointestinal, ela também já vem trazendo o primeiro alimento, que é o que o nosso corpo mais necessitamos, que é a água. E sem água, células não funcionam. Fisiologicamente, as nossas células são compostas por mais de 80% de água, que é um todo o nosso organismo. A temperança, você falou sobre temperança. Temperança nos dias de hoje é uma coisa meio complicada, né? Porque essa temperança você tem que buscar ela espiritualmente, né? Você tem que estar muito bem para ter a tal da temperança. Verdade. Nos dias de hoje é um pouco complicado. Aí a alimentação, nós temos alguns alimentos que nos levam a ter essa temperança calma, essa tranquilidade, não é verdade? Verdade. O que seria isso? Quais seriam esses alimentos? Vamos falar sobre a temperança, então, em primeiro lugar. Podemos entender que temperança seria o autocontrole, a vontade, não diríamos, mas sim o controle de controlar as nossas emoções no comer, no vestir, em todos os sentidos, podemos dizer assim. É claro que quando se trata de alimentação, eu diria, aquele que tem esse dom de temperança, ou consegue controlar a sua vida, consegue ter um bom equilíbrio em tudo, é uma pessoa feliz e bem-sucedida. Digamos que o melhor alimento do mundo, podemos dizer assim, em termos que nós mais necessitamos, a água. Mas se for usado demais, teremos problema. E se for usado de menos, teremos problema. Então podemos dizer que o ponto de equilíbrio é entender a temperança, nesse sentido, é entender de que nós precisamos manter um equilíbrio em tudo. Hoje é perigoso. E é complicado falar de temperança. Por quê? Porque, na verdade, nós temos que lutar contra nós mesmos. E, na realidade, quando se trata de alimentação, paladar, gosto, a gente ter que controlar isso é lutar contra a gente mesmo. Mas é possível controlar? Sim, nós devemos lutar para conseguir isso. Podemos dizer assim, ser temperante no sentido de comer adequadamente. Vamos levar para esse lado. Como se conter diante de uma mesa farta e ter em mente que nós temos que combinar e controlar a quantidade? Aí é onde nós às vezes extrapolamos, quase sempre. No entanto, é possível controlar. Lembramos que a falta de temperança, a intemperança, pode nos levar a sérios problemas, inclusive a um raciocínio lento, porque nesse sentido, quando nós começamos a ingerir grandes quantidades de alimento ou de repente deixamos de ingerir alguns alimentos, nós vamos colher com isso consequências sérias, que são doenças. E a cada dia que passa, as enfermidades aumentam devido, na verdade, sem querer ofender de forma alguma, mas os alimentos produzidos hoje de forma refinados, eles contêm, na verdade, estimulantes que nos fazem querer comer mais, mais e mais. Então, como controlar tudo isso, Baroni? Sempre tendo em mente que nós somos um ser inteligente, racional e que nós somos, na verdade, juízes de nós mesmos. E que se nós não controlarmos isso, nós colheremos no mesmo corpo consequência, muitas vezes, de pensamentos ou de decisões impensáveis. Então, controlar a quantidade, tanto para pouco quanto para muito, eis aí um grande desafio que nós enfrentamos. Tá certo. Queria agradecer a você de casa, acabamos de colocar o telefone lá, tá aqui, ó. Olha, ó. Olha que maravilha, ó. Olha quanta pergunta chegando aqui. Então vamos já fazer a pergunta. A Lairine, ali da Cidade Verde, faz a seguinte pergunta: qual a importância do sono, do repouso no nosso dia a dia? Bom, Lairine, meu bom dia a você, a todos os demais telespectadores. O sono é um dos remédios, dos 8 remédios da natureza. Podemos dizer assim que o repouso, o sono em si, sem ele não haverá o equilíbrio que nós falamos há pouco no início. Qual a importância do sono? Imagina um corpo cansado que não para repousar. Eu gostaria de começar falando do sono, mas
dentro de uma colocação dos 7 dias da semana e o repouso semanal. Por quê? Porque nós sabemos que de domingo a sábado, de domingo a sexta, nós temos ali 6 dias, completando 7, que deveríamos tirar um para descansar. O sono está dentro desse contexto, porque se nós pegarmos somente assim o parâmetro do sono na noite, no dia a dia, está correto, porém eu prefiro levar para esse lado como profissional. Trabalho 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. Qual o repouso? E eu diria, deveríamos ter preocupação com o sono, e respondo a nossa amiga que está nos assistindo nesse momento, dizendo assim, o sono no dia a dia é fundamental, mas o descanso semanal, ele é essencial. Trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos. Trabalhamos, trabalhamos e dormimos pouco. Qual é essencial? Qual o essencial tempo para se dormir hoje? 8 horas por dia. Isso seria o ideal, mas quem consegue chegar hoje a dizer assim, eu sou disciplinado, eu dormo todas as noites ou diariamente eu tenho 8 horas de sono tranquilo. Inclusive nós estamos aqui com um músico do lado, que eu acho que é difícil fazer isso, né? Bastante. Consegue dormir 8 horas por dia? Como é a sua rotina, podemos dizer assim? Olha, eu durmo um pouquinho tarde, de madrugada, vamos dizer assim, porque eu gosto muito de estudar à noite. Na parte da noite eu falo que eu aprendo mais. Não sei se, de manhã eu tenho esse tempo, mas à noite, quando eu estou sozinho, eu prefiro muito mais estudar de madrugada do que... Aí eu tento descansar. Eu descanso e eu tento ordenar essa parte de estudo. Porque eu estudo 3 horas, aí no outro dia eu estudo mais 3, só para me relembrar o que eu estudei. E nos outros dias eu vou estudando. Aí divide isso entre tocar na noite e fazer shows? E fazer shows. Porque eu estudo música, né? Então, para mim... assim, quando eu tô tocando de madrugada é o melhor horário, doutor. Geralmente nesse sentido, Baroni, um profissional da área da música, por exemplo, ele tem grande dificuldade para poder, digamos assim, conseguir suprir as necessidades do organismo em relação ao sono. E a nossa amiga fez a pergunta correta, o sono é um dos 8, repouso é um dos 8 remédios da natureza. E eu digo mais, existem hormônios que se produz logo no início da noite, ao escurecer, o nosso organismo já se prepara para o repouso. E quando nós ficamos diante das luzes, diante da claridade, e não vamos a um aposento, a um lugar adequado para dormir, aqueles que dormem geralmente após as 22 horas, que é uma boa parte de nós fazemos isso, devido à nossa rotina do dia a dia, a nossa demanda para atender o que fazemos. Nós deixamos então de produzir uma quantidade, assim digamos, ou deixamos de receber e de aproveitar a endorfina, que é o hormônio que nos dá, sem dúvida alguma, no outro dia tranquilidade, não posso dizer num contexto de paz, mas de certa forma sim, faz-nos estar tranquilo para poder resolver os problemas e as dificuldades da vida com mais serenidade. Por isso, eis um grau de irritação muito grande em todos nós seres humanos. Mais uma pergunta aqui para você. Adriano Tenos, ele está fazendo a seguinte pergunta. O Sol, vilão ou herói? Meu amigo Adriano, obrigado pela excelente pergunta. O Adriano, ele é ali do Cochipó do Ouro, tá? Cochipó do Ouro. Abraço aí a todos do Cochipó do Ouro, obrigado pela audiência, pelo carinho. Saudamos a todos dessa região linda aí, né? Interessante, Adriano. O Sol, vilão ou nosso amigo? Eu respondo dizendo assim, Baroni, Adriano e os demais. O Sol é um amigo de todo ser vivo, podemos dizer assim. Existem alguns ditados, alguns adágios populares que dizem o seguinte, aonde não entra o Sol, entra as enfermidades. Por isso aí, eis o cuidado que devemos ter com a questão do sol. Interessante, o sol produz, em contato direto com a nossa pele, a vitamina D, ou seja, a vitamina D é formada através desses raios solares. No entanto, nós temos que ter cuidado que nós vivemos em uma região geográfica, em um clima, um dos mais quentes do país. E aí, então, devemos ter cuidado devido à agressividade que o sol poderá causar sobre a nossa pele. Mas eu ainda digo
que sem o sol nós teremos dificuldades não só em relação à produção da vitamina D, que auxilia na fixação do cálcio nos ossos. Se nós fôssemos falar quimicamente aqui do poder extraordinário do sol em relação a um contexto, vitamina D, nós passaríamos aproximadamente meia hora falando só sobre esse assunto. Por quê? O sol, ao entrar em contato com a nossa pele, ele produz então ali a formação da vitamina D, e essa vitamina D influencia na formação ou na fixação do cálcio sobre os ossos. Então nós podemos dizer que o sol, de maneira alguma, ele é um vilão, porém temos que ter cuidado. Aí entra aquele detalhe da temperança, do cuidado, do equilíbrio. Porque, de certa forma, Adriano, falando para ti, respondendo na sua pergunta, eu diria que o ser humano não consegue viver bem e saudável sem o sol. No entanto, muito cuidado com o sol, porque ele também poderá provocar em horários indevidos ou em temperaturas muito elevadas complicações. E aí nós vemos muitas vezes pessoas fugindo do sol todo o tempo. E eu diria, não fuja do sol, tome sol. Abra as janelas da sua casa, do seu apartamento, para que o sol entre aí, para que raios solares possam, assim, de certa forma, entrar no seu recinto onde você vive. Porque onde não entra o sol, torno a dizer, poderá entrar a doença. E ali as pessoas sofrerem as consequências. Mas tem que ser uma coisa comedida, né? Comedida, no equilíbrio. No equilíbrio. Luciane aqui do centro de Cuiabá. Muito obrigado, Luciane. Luciane agora faz uma pergunta sobre iridologia. O que é iridologia? Ok, vamos lá, Luciane. Iridologia é uma técnica que se usa onde, através da íris dos olhos, nós conseguimos ali identificar alguns sinais, nós iridólogos, onde a gente pode detectar através disso ou ver alguns sinais que poderá dar-se a identificação para quem estudou nessa área, de identificar, ou melhor, de perceber algumas deficiências no organismo. Digamos um problema respiratório, Baroni, ou um problema relacionado ao sistema reprodutor feminino, digamos, ao útero, às glândulas. Nesse sentido, a iridologia, ela favorece ao profissional dessa área identificar alguns sinais que poderá ser dado a alguns tipos de enfermidades. Ou seja, existe até mesmo um diagnóstico através da íris dos olhos. Esse diagnóstico ele é dado à área de iridologia. Então, muito importante isso. E eu cito aqui, por exemplo, alguns iridólogos que têm a capacidade de identificar tão certeiramente que, de alguma forma, se depois for feito um exame físico, um exame clínico, poderá comprovar aquela deficiência ou aquela patologia devida. Eu hoje trabalho mais dado à área de trofoterapia, que é a cura através da alimentação, ou melhor, a cura através do seu alimento, ou através da reeducação alimentar, do que propriamente dito a iridologia. Porque, de certa forma, dá-se um pouco de misticismo quando se fala que vai fazer um exame através da íris dos olhos. Isso é algo um pouco assim que... Cria-se estranheza, né? Estranheza porque não é comum. No entanto, ao examinar a íris dos seus olhos, nós que fizemos assim, cursos a esse respeito, e hoje nós usamos câmeras para tirar as fotos, para levar isso até um computador, e aí então nós ampliamos isso para que nessa tecnologia a gente possa ter mais possibilidades de fazer um diagnóstico, podemos dizer assim, de certa forma, o mais próximo possível daquela deficiência. Eu acredito, desculpe se eu estiver errado, se faz um mapa. Exato. É um mapa? Existe um mapa iridológico. Ah, tá. Então existe onde um mapa. Cada parte da íris corresponde, digamos assim, mediante os estudos em que nós fizemos, corresponde a uma parte, por exemplo, a parte cardíaca. Ao analisar a sua íris, eu posso entender que aquele ponto, se apresentar alguns sinais, poderá dar-se a doenças relacionadas ao sistema do coração, ou sistema cardiovascular. Igualmente, de repente, um problema relacionado à próstata, ou um problema relacionado às articulações e outros mais. Sim. É mais ou menos, podemos dizer assim, de uma forma mais simples de falar,
é um mapa da íris, e o estudo desse mapa dentro do organismo humano não seria um diagnóstico, mas seria uma forma de identificar os sinais. E assim, possivelmente... Seria um pré-diagnóstico. Um pré-diagnóstico. Tá. E indicarmos, de certa forma, aí as orientações de como proceder. Nessa área aí, depois desse pré-diagnóstico, depois desse análise iridológico, ou que não seja dessa forma, seja da outra forma que trabalhamos, como a trofoterapia indica. Aí então traçamos um plano de reeducação alimentar, ou um projeto, um programa, uma estratégia para que este organismo, que de alguma forma sobrecarregado em um órgão, possa aliviar-se e com isso a pessoa ter um funcionamento, um equilíbrio, que é saúde desse órgão afetado. Eu acredito que, de alguma forma, respondi a pergunta da nossa amiga e podem mandar aí as suas perguntas. Estamos aqui para responder aquilo que tiver ao nosso alcance. O telefone está na tela, gente. Só mandar. Ó, já passamos de 100 perguntas aqui. Estou indo devagar. Maclay, falar um pouquinho com o Maclay. Vamos falar, não? Vamos cantar? Vamos cantar. O que você vai mandar para a gente? Vamos alegrar um pouco aqui. Vou mandar um para você aqui, peraí, só um minutinho. Cada vez que eu penso em você, dói lembrar tanto amor que eu te dei. O amor que um dia foi meu, hoje eu não sei. Quando o dia amanhece, eu sinto que você ainda está nessa cama. E minha emoção se derrama, choro por ti. Se não fosse por essa canção, já teria morrido de amor. Mas eu tenho a estranha ilusão que me escute e volte pra mim. Mais de 1000 vezes cantarei, porque não morre a ilusão. E onde quer que você vá, escutará seu coração. Mais de 1000 vezes cantarei, porque não morre essa paixão. E eu estou seguro que escutará seu coração. O seu coração, que não morre essa paixão, e que não muda. Por favor, não o nosso amor, o nosso amor. Muito bom, parabéns. Obrigado. Que voz maravilhosa. Diz uma coisa, Maclay. Você está indo defender nossa bandeira. Isso Fala mesmo. um pouquinho disso pra gente. Você está indo para Uruguai. Defender as cores do Mato Grosso. Como compositor ou como cantor? Como compositor e cantor. Maravilha, maravilha. Fala um pouquinho pra gente. Olha, Baroni, é muito especial estar falando sobre esse projeto hoje, ainda mais no teu programa, né? A gente fala que tá em casa, né? Quando tá aqui no programa com o Baroni, é outra coisa. Que bom. O evento de Punta del Este, no Uruguai, que é o Festival de la Canción, é muito especial porque quando a gente fala em representar o Brasil, sair daqui para ir para outro lugar, representar a nossa bandeira, né?
não só do Brasil como do Mato Grosso, é sensacional. Porque chegando lá você vai ver outros países, vai falar, nossa, eu tô aqui, tô representando o Brasil. Não é só emoção, é você ir representar de verdade, né? Porque quando fala em representar mais uma vez, tem que sair daqui pronto para dar o melhor. Chega lá e dá o melhor sempre, né? Eu sempre tento dar o meu melhor. E o melhor possível. Porque quando a gente fala em palco, subir num palco, tanto nacional como internacional, e representar o nosso país, não é para subir de qualquer jeito, né? É muito gratificante. É muito gratificante. Você ganhou aqui no sul do país também, não foi? Sim, ganhei. Qual que foi o prêmio lá? Foram 3. O festival, que foi o Troféu Litoral Music, 2 vezes, como melhor compositor, melhor intérprete, melhor cantor. A primeira eu recebi como melhor intérprete e depois eu recebi como melhor compositor, intérprete e cantor. E depois teve o festival da FIEP do SESI, que eu fui apresentar um colégio, né? E eu fiquei em 2º lugar na apresentação no estadual do Paraná. Isso foi em Curitiba e foi muito gratificante, né? Por estar representando não só o Mato Grosso, como também o Paraná. Teve muita galera de lá também. Queria mandar um abraço daqui para Curitiba. Grande abraço aí para Curitiba. São José dos Pinhais também. Tá, muito obrigado. Maclay, vamos para o nosso intervalo, mas eu queria ir com música. Solta uma Vamos música pra gente, aí a gente já vai pro intervalo faturar, ganhar um dinheirinho, né? Opa! É bom demais. Vou mandar uma minha aqui, vou mandar eu. Isso, manda uma autoral. Eu mandei mensagem, ela nem responde. Sei seu endereço, sei seu sobrenome. Sei que a minha vida é você. Eu não vivo sem te ter. Falo que te amo, falo que te adoro. Quando não te vejo é claro que eu choro. Penso em você a todo momento, mas você nunca tem tempo. Amor, por favor, deixa eu ser mais que sua vida. Sabe que te amo e que sem você eu nada seria. Eu nada seria. Mas se você não me procurar, eu não vou. As portas, eu vejo tudo a iluminar. O coração dispara, ai, 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 eu bem sei o que me aguarda. Sempre seu bom é ter você aqui. Alegria quem canta, ai, ai, ai. VG Shopping faz a gente sorrir. Carinho, família, diversão. VG Shopping, sempre seu. VG Shopping faz a gente sorrir. Segurança é poder sair sabendo que vai voltar. Segurança é saber que tudo estará bem. Segurança é chegar e ver que o que é seu está em boas mãos. Segurança é ter confiança para deixar. New Line, mais que segurança, tranquilidade. Life Saúde com o terapeuta Rosemi Souza. Além disso, nós dispomos também dos tratamentos que são feitos de forma 100% natural. Se você tem algum problema de saúde e quer fazer um tratamento sem uso de qualquer tipo de drogas,
E em alguns casos nós tratamos apenas com a reeducação alimentar. 65 9259 1774. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISSQN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O Mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. Prometo pra você não volto mais, mas se você me chamar, eu vou correndo pra você, amor, eu vou correndo pra te dar amor, eu vou. Que maneira boa de voltar do intervalo, né? Já volta com música, já volta com alegria. Opa! Maclay, diz uma coisa, vou fazer uma pergunta para você, que eu não lembro se eu fiz no último programa. Sim. Você é muito jovem, né? É. Muito jovem. Esse quer dizer que ele não vai falar a idade, tá, gente? Ele não vai falar a idade, mas ele é muito jovem. Como é para você, porque você estuda música, você tem a sua profissão, que é músico, além de tudo, estuda música, deve estudar também, de uma maneira normal. Como é viagem, participar de prêmios, como é administrar tudo isso? Voltando àquele assunto do sono, né? Como é administrar tudo isso na sua vida? Pesado. Doutor, é que assim, a gente tem que dar sempre o melhor, né? Como eu tinha comentado. Então, eu tento administrar por parte da música, como é meu trabalho, e é o que eu quero seguir, a minha carreira. Eu tenho que dar sempre o meu melhor e continuar estudando, claro, os estudos de colégio, só que aperfeiçoar muito mais a música, porque as pessoas que me ajudaram também, eu tenho que representar isso também, porque devo a essas pessoas. Então, assim, eu durmo um pouquinho tarde, né? Eu tento estudar, que vou começar em outubro agora, vou começar um supletivo em outubro, novamente, né? Porque é muito tempo, a gente fica um pouco parado, né? Não tem como. E administrar isso é difícil. Então, eu vou começar o supletivo em outubro agora e vou continuar com os estudos da música e do colégio e tentar administrar, né? Tem uma pergunta para você aqui. Eliette, lá de Campo Verde. Obrigado, Eliette. Obrigado, Campo Verde, por participar. Grande abraço aí à região Campo Verde, Chapada e por aí vai, né? Para descer na serra ali. Muito obrigado pelo carinho, viu? A pergunta é a seguinte. Com tudo isso, sobra tempo para namorar? Essa é a primeira pergunta dela. A segunda, se você tem namorada. Sobra não. Sobra não dá tempo não. Se eu fosse namorar hoje, eu ia deixar a namorada na mão. Não tem tempo. Né? Mas eu não tenho namorada, justamente por isso. Inclusive, esses dias eu tive impedido para sair,
E aí a moça falou, você quer sair comigo? Eu falei, quero. Aí ela falou assim, eu só preciso estar no horário certinho marcado em casa, porque amanhã eu tenho televisão. A moça já ficou chateada, já marcou para outro dia. É complicado. E você viaja quando? Agora, dia 25 eu tenho que estar saindo daqui, de novembro. E lá no Uruguai, tem que estar lá no Uruguai, dia 25 já. E dia 26 já começa, né? É isso. Dia 26 já começa a correria do evento. Tá certo, é isso aí. O Luciano estava falando a respeito dos patrocínios. Você chegou a falar comigo? Como que está essa parte de patrocínio, Matheus? Não tenho patrocínio, não tive patrocínio ainda. Tá um pouquinho complicado, né? Porque é uma viagem, a gente fazendo as contas, deu um total muito alto, né? Porque para sair daqui, para ir para qualquer lugar fora do Brasil é caro. E deu 12 mil reais. Sim. Então, assim, desde viagem, desde tudo mais, é um valor bem alto. E qual é o telefone, Maclay? Deixa o telefone. O telefone de contato é 041 995755240. Esse é o número da nossa produtora. 041, anote aí, gente. 041 95755240. Esse é o número de gente, contato. Você que está em casa aí, empresário, amante da cultura, né? Da arte, aí ó, precisando de patrocínio para defender o nosso país, para defender o nosso Mato Grosso lá no Paraguai, no Uruguai, desculpe, La Canción. E quero contar com você de casa. Um pouquinho que você fizer já vai ajudar aqui nós. Com certeza. Levar nosso Maclay para trazer esse prêmio para gente. O que vira é muito bem-vindo, né? Queria aproveitar aí a audiência da Gazeta 19.1 e fazer esse apelo ao meu público. Muito obrigado, Baroni. Bom, mas dando sequência ao programa, tem perguntas aqui ainda para o nosso terapeuta. Vou escolher uma aqui. Vamos lá. Jéssica, da Chapada. A pergunta dela é a seguinte. O alho. O alho. Vilão ou não? Bom dia, Jéssica. Obrigado pela participação no programa aqui, Show de Saúde. Alho. Eu diria, em poucas palavras, por que será que ele está na nossa culinária como um dos primeiros temperos, alimentos na culinária brasileira? Um dos alimentos mais fantásticos que nós podemos dizer assim, em princípios fitoterápicos, o alho. Uma dica, uma receita simples para quem quer prevenir alguns tipos de enfermidades. Um dente de alho cortadinho, não ralado, não mastigado, mas cortadinho como se estivesse cortando ali uma cenoura, picadinho, e em jejum, antes mesmo de tomar água, tomando um dente de alho em jejum. Poderá adquirir-se para quem é hipertenso um bom equilíbrio na ajuda do controle da pressão arterial. Melhora de forma significativa o sistema circulatório. Com isso, alcançando, sem dúvida alguma, bons resultados. Mas só que existe um detalhe. Tudo que é bom também tem o ponto de equilíbrio de ser bom. A temperança em tudo que nós fazemos, que é um dos remédios, que já falamos aqui, um dos 8 remédios da natureza, um dos 8 remédios naturais. Então, Jéssica, eu te respondo dizendo, usado de forma correta, orientada, moderada e equilibrada, aqui fica o conselho, a dica do terapeuta. É um dos melhores alimentos para se usar no combate de enfermidades. Porém, existe a forma correta do uso para que ele atinja o seu objetivo. Por exemplo, vou mexer agora com as cozinheiras, posso? Falar agora para quem está cozinhando nesse momento. Para quem está em casa preparando aquele almoço delicioso que logo mais iremos assim tomar parte. Eu digo para você o seguinte, a forma de você preparar o alho, queimando o alho na gordura, faz com que ele perca a maior parte ou a maior quantidade de suas propriedades fitoterápicas ou fitoquímicas, podemos dizer assim.
e ele então deixa de ser benéfico, podendo ser aí, ao invés disso, ou seja, um efeito rebote, podemos dizer assim, usar nesse sentido, um efeito contrário ao que deveria ser medicinal, ele passa a ser prejudicial. Então eu diria, o alho tem um grande poder fitoterápico, mas o cuidado deve ser muito grande também. Eu diria, não queime o alho, não desperdice as propriedades fitoterápicas de um alimento tão rico, porque quando se queima, para que serve? Então a forma de fritar tem um ponto de equilíbrio, e eu diria, se ele usado da forma crua, ele mantém as suas propriedades. Se você aquecer um pouco mais, Baroni, ele pode perder, dissipar as suas propriedades. Parabéns aí a Jéssica pela pergunta. Eu acredito que com essa resposta nós estamos levando informação a milhares de pessoas que nesse momento nos assistem. Centenas de milhares de pessoas estão assistindo nesse momento. Temos mais uma pergunta aqui, é da Daninha. Está aqui, Daninha. Daninha pergunta o seguinte, para o emagrecimento, tá? Se falou até agora de alimento, de propriedades, mas existe algum alimento específico para redução de peso? Bom, muito interessante, Daninha, parabéns pela sua pergunta. Só um minutinho, ela é de Santo Antônio do Leveger, tá? Santo Antônio do Leveger, um abraço aí a Santo Antônio do Leveger, aos nossos amigos ali pertinho, né? Vizinhos aqui da Grande Cuiabá. Vamos lá à pergunta. O interessante nesse sentido, diante desse contexto, é que nós podemos entender que, de certa forma, a gente vê uma certa preocupação das pessoas. Com a obesidade. Com a obesidade. A alimentação para fazer com que percamos ou ganhamos peso. Eu diria, e vou voltar agora com um comentário, que é o alimento número 1, que eu ainda não falei em síntese, ou seja, focado nele, mas que eu vou falar respondendo a pergunta, se me permitem. Então vamos lá. A água no nosso organismo, ela é essencial. Quando nós ganhamos peso, geralmente, nós temos aí células, sem dúvida alguma, que estão, de certa forma, retendo líquido. Aí então, ou acumulando gorduras, podemos dizer assim. Pode ser um problema de edema, como pode ser um problema realmente de excesso de calorias. Então, será que existe um alimento exclusivo, ou melhor, indicado para se perder peso? Eu gostaria de falar um assunto agora que talvez vai gerar uma polêmica, mas que podem perguntar, e nós vamos responder. Por exemplo, antes de falar sobre o que emagrece, eu vou falar o que nutre e o que pode saciar o apetite, ou seja, que pode causar uma saciedade. Sem a ganha do peso. Aí por aí nós respondemos a pergunta da nossa telespectadora. Vamos lá. A maioria de nós brasileiros, às vezes não temos o hábito de tomar água pela manhã e alguns de não se alimentar pela manhã. Ou seja, fazemos uma refeição boa ao meio-dia, jantamos bem, porém pela manhã não ingerimos alimentos. E agora eu respondo dizendo, o melhor alimento para quem quer perder peso deve ser feito uma boa alimentação pela manhã. Em vez de tirar alimento e me preocupar, falo como terapeuta naturalista e não como tradicional. Uma boa alimentação pela manhã poderá me dar um equilíbrio e fazer com que durante todo o dia eu não tenha aquela vontade de comer, às vezes desenfreado, porque é isso que acontece quando eu não faço uma boa refeição pela manhã. Por exemplo, ontem à noite eu fiz uma refeição por volta das 6 horas da tarde, às 18 horas, à base de frutas, bem leve, e alguns cereais integrais. Pela manhã, hoje pela manhã, eu fiz uma alimentação mais rica em carboidrato, mas também rica em fibra, proteínas, e isso me deixa eu nesse momento tranquilo. Quando chega a hora do almoço, eu torno a fazer novamente uma refeição rica em proteínas, carboidratos, nutrientes que vão me manter até o horário que eu preciso da noite. Isso me deixa eu tranquilo. O meu organismo está abastecido. Agora, respondendo à pergunta, quando eu deixo de alimentar bem pela manhã, eu passo o dia inteiro meio que
precisando comer nos intervalos, porque não é suficiente, faltou a primeira refeição do dia. A base, Baroni, podemos dizer assim, é a boa alimentação, o equilíbrio no alimentar. Então eu respondo para a nossa amiga dizendo assim, o melhor remédio que existe para você perder peso é você se alimentar, é eu me alimentar de uma maneira correta e equilibrada, tendo temperança e tendo também conhecimento de quais alimentos são mais adequados. Eu posso dar uma dica aqui, não é uma dica de um alimento, mas é uma direção, uma estratégia de como perder peso. Geralmente, nós quando vamos chegando próximo ao horário do almoço, que vamos tendo fome, a gente quer comer aquele alimento que geralmente é o mais saboroso e o mais rápido às vezes de se alimentar. Porém, eu dou uma dica, comece a se alimentar na hora do almoço, podemos dizer assim, ou até mesmo na parte da manhã, comece a se alimentar usando os alimentos crus. Os alimentos que necessitam mais mastigação, eles vão fornecer ao nosso organismo, sem dúvida alguma, nutrientes necessários e através do tempo da mastigação, se é no lanche da manhã, escolha as frutas. Se é no almoço, escolha começar com a salada. Se eu, Baroni, começamos a nossa refeição pelos alimentos crus, eu coloco no relógio e desafio. Se você colocar o primeiro prato de salada, você não consegue fazer a refeição das saladas antes de 5 ou 10 minutos de mastigação, porque as saladas requerem um tempo para mastigar. Enquanto eu estou mastigando, as glândulas que nós temos sobre o nosso sistema gastro ou digestivo inicial, as glândulas salivares, elas começam a produzir uma certa quantidade de salivas que são, na verdade, fatores decisivos na boa alimentação, na boa nutrição. E outra coisa, o nosso cérebro começa então a entrar no processo de alimentação. Geralmente, eu acredito que uma pessoa para se alimentar bem e estar saciada, ela precisa no mínimo de 20 minutos fazendo uma refeição. Mas me diz, quanto tempo você leva para fazer o almoço? Quanto tempo eu levo para tomar meu almoço na correria da vida? Então eu respondo a nossa amiga dizendo assim, comece pelas saladas, comece pelas frutas, termine por último com os alimentos cozidos, as proteínas, os carboidratos e outros mais. Mas existe forma de perder peso? Existe. Existem dietas que te ajudarão a perder peso? Existem. Porém, tem que ser orientado por um profissional. Vá com o seu nutricionista, vá com o seu terapeuta, vá com o seu médico, ele vai lhe dar a devida orientação. Porém, veja só, sempre tendo muito cuidado, porque o equilíbrio deve ser mantido. Tá certo. Eu tenho uma pergunta, Baroni. Fique à vontade. Sobre hipertrofia. Eu estava dando uma olhada e tem pessoas que comem bastante e não engordam, né? E tem pessoas que comem bastante e engordam. Mas assim, depende muito da pessoa, tem uma certa... Sim. Parabéns pela sua pergunta, ainda dentro do mesmo assunto, ganhar ou perder. Interessante. Se eu consumo uma boa quantidade de calorias e não gasto essa caloria, ela tem que ir para algum lugar para se reservar, para no momento de uma necessidade. O nosso organismo, fisiologicamente falando, ele funciona assim de uma forma muito inteligente. Então, se você come bastante, mas você não engorda, isso significa que o seu organismo, de alguma forma, está utilizando essas energias. Uma das coisas que nós observamos, que é muito interessante, é que quem estuda geralmente necessita de mais energia. Só que a linguagem para quem estuda, da energia que se necessita fisiologicamente falando, é a energia na forma de glicose, na forma de açúcar, que é para o cérebro. Agora imagine uma coisa, eu preciso de energia porque eu vou estudar, eu estudo muito, você canta, você tem grandes usos de capacidades mentais, podemos dizer assim, cerebrais, e isso consome energia. No entanto, o físico seu, como o Baroni já te disse, você é uma pessoa que a idade no momento proporciona um metabolismo e um funcionamento fantástico, diferente de mim e do Baroni, por exemplo. Desculpa pela comparação, depois dos 40 a gente tem grande facilidade de acumular gorduras, principalmente na parte do abdômen e em outras localidades mais. Eis aí a grande preocupação. Se você consome muito, mas consome tudo aquilo que
necessita, o que comeu, onde vai acumular? Ou seja, os músculos usaram aquilo em forma de exercício. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o exercício físico. Eu diria, os remédios da natureza, Baroni e amigo músico, é muito importante, os telespectadores, mas para surtir efeito, é preciso que os 8 remédios da natureza seja observado em unidade. Senão não teremos efeito. Vai falar do exercício daqui a pouco, porque agora eu queria convidar o meu amigo Ismael Carvalho. Doutor Ismael Carvalho, parceiro do programa Show de Saúde já há mais de um ano, porque o programa Show de Saúde já tem mais de um ano no ar. Hoje, estreando na Casa Nova aqui, queria agradecer a toda a diretoria da TV Gazeta 19.1 que nos fez esse convite. Estou muito grato, estou muito feliz de estar aqui. O doutor Ismael ele vai falar sobre lift de coxa. Doutor Ismael, cirurgião plástico do programa Show de Saúde. Coloca na tela para a gente, por favor. Olá, eu sou o Dr. Ismael, estou com vocês novamente no programa Show de Saúde para dar mais algumas dicas sobre cirurgia plástica. E a dica de hoje é sobre cruroplastia ou lift das coxas. A cruroplastia ou lift das coxas é um procedimento cirúrgico que visa remodelar a coxa, conferindo um aspecto mais natural, um aspecto mais harmônico. Com o passar dos anos, com envelhecimento, com ganho de pesos excessivos, com emagrecimentos excessivos, é normal que ocorra acúmulo de gordura, assim como uma flacidez de pele na face interna das coxas. Isso é muito comum em pacientes pós-bariátricos, onde ocorre uma perda de peso excessiva em pouco espaço de tempo. Então, a cruroplastia é um procedimento cirúrgico que visa retirar esse excesso de pele, conferindo um aspecto mais harmônico para a coxa. Em alguns casos, quando há indicação, pode-se associar a lipoaspiração dessa região. Esse procedimento cirúrgico ele é realizado com anestesia peridural ou anestesia geral. O tempo de permanência hospitalar é em torno de um dia, com a paciente recebendo alta no dia seguinte, é claro, estando em boas condições. A cicatrização, o tamanho da cicatriz, ela vai depender do grau de flacidez. Quanto maior a flacidez, obviamente maior será a cicatriz. E normalmente essas cicatrizes elas apresentam 2 componentes. Um componente vertical, que é localizado na face interna da coxa, e um componente mais horizontal, que é localizado na raiz da coxa. E quanto maior a flacidez, maior será essa cicatriz, podendo estender da raiz da coxa até a região do joelho. Em relação ao pós-operatório, é importante que o paciente siga rigorosamente as orientações do seu cirurgião, como, por exemplo, evitar esforço físico, evitar ficar subindo e descendo lances de escadas, usar uma vestimenta compressiva apropriada pelo tempo determinado pelo cirurgião, assim como as outras orientações. Por isso é importante que o paciente mantenha consultas periódicas com o seu cirurgião para que ele possa acompanhar de perto a evolução da sua cirurgia, obtendo assim um melhor resultado estético. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado e estarei com vocês no próximo programa Show de Saúde. Doutor Ismael, muito obrigado mais uma vez. Tenho muito que agradecer ao doutor Ismael, parceiraço aqui do programa Show de Saúde. E aproveitando que ele falou de lift de coxa, essa cirurgia pós-operatória e tal, a Luana de Várzea Grande faz a seguinte pergunta. Qual o alimento recomendado para o pós-operatório, que tenha essa qualidade pós-operatória? Certo. Luana, bom dia a todos. Nesse sentido, eu respondo a pergunta dizendo o seguinte. Voltamos, Baroni, para aquele mesmo detalhe, a boa alimentação. Nós temos hoje na nossa região uma grande diversidade de alimentos e nos mercados nós encontramos assim. Alimentos que podem influenciar num pós-cirúrgico de forma positiva e de forma negativa. Eu diria que um procedimento cirúrgico ele é algo assim extraordinário. Porém, o pós-cirúrgico, o profissional de saúde, deixa nas mãos de quem está buscando o melhor equilíbrio de saúde, ele deixa ali
sem dúvida alguma, a responsabilidade da pessoa decidir o que vai fazer com o seu bem-estar. Digamos, que ele faça uma má escolha na alimentação, mesmo tendo as melhores medicações, ele poderá não alcançar os melhores resultados. No entanto, é importante entender que existem alimentos, sim, que poderão potencializar, por exemplo, uma ferida, no sentido de curar. Vamos falar de um alimento simples, que a gente encontra ele em todas as, digamos assim, quase todos os ambientes aí onde nós adquirimos alimentos frescos. Vamos falar um pouquinho do quiabo e o poder extraordinário do quiabo. Poderíamos dizer que esse alimento ele é rico em colágeno para um processo dado à cura de feridas, ou seja, aquilo que está feridas externas. E por que não interna também, já que o princípio é colágeno? Poderíamos dizer também que existem outros tipos de alimentos, mas alimentos saudáveis também, que poderão contribuir tanto quanto o quiabo e outros mais para uma efetivação de uma cicatrização de uma ferida em um tempo mais curto. Falar em ferida e em cicatrização e falar de pós-cirúrgico, nós temos que entender uma coisa: o nosso organismo é uma máquina viva que trata de regenerar ou de restaurar tudo que foi ferido, maltratado ou traumatizado. Então, de certa forma, o processo evasivo de uma cirurgia envolve vários assuntos, podemos dizer assim, clínicos, que merecem o nosso total cuidado. Então eu não devo descuidar de forma alguma da minha boa alimentação. Vou citar aqui os alimentos cárneos nesse sentido. Rico em proteína, vão ajudar a acelerar o processo de cicatrização? Sim. Porém, tenho que ter cuidado com alguns alimentos cárneos, porque eles poderão sim influenciar num processo negativo da cicatrização ou do pós-cirúrgico. Tá certo. Certo. Maclay, vamos de música? Vamos de música. Vamos de música. Eu queria apresentar essa música, é a música que eu vou concorrer no Uruguai. É autoral? É minha de mais um músico, Douglas Silva, o nome dele. Queria mandar um abraço pro Douglas, abraço meu amigo. Vou fazer ela aqui pra vocês. Vamos lá. Não adianta tentar me esquecer, eu sou insubstituível. Não adianta, vai se machucar com falso amor insensível. Ninguém vai te amar como eu te amei. Isso é impossível. A nossa história teve início, mas infelizmente acabou. Como acredita quando dizia que me amava, quando mais eu precisava me ignorou. Não sou de ferro, sou de carne, corpo, alma, mente e coração. Seus carinhos me faziam tanta falta, me ignorava sempre mesmo sem razão. Sinto em te falar, perdeu meu coração. Muito bom, muito bom. Essa é a que você vai cantar lá. Essa é a música que eu vou cantar lá. Eu dei um pedacinho do refrão dela, é muito boa. Como? Tá no YouTube também. Inclusive, queria dar um recado, Barão. Sim, fica à vontade. Essa música, eu preciso de votação, né? E essa votação é sempre um pouquinho complicado, né? Eu mandei pro grupo do meu Instagram, do WhatsApp também, e eu preciso de alguns pontos para estar na frente. E tem que assistir o vídeo até o final no YouTube para sair a votação, né? E dá um joinha lá, seguir no Instagram também, no YouTube. Eu fiz um link agora no Instagram que vai direto pro YouTube, né? Aí fica até melhor, que não precisa estar pesquisando tudo mais, é só clicar lá e vai direto. E essa música é insubstituível, que a gente gravou
Lá no 065, queria mandar um abraço também para o 065, Estado Popular, a galera. Grande abraço aí, Ditado Popular, amigo Cadu, Elson. Muito obrigado, Ju. Isso aí. E quarta-feira, né? Quarta eu vou estar no Salomé. Salomé. Lá no Salomé. Salomé. Fazendo a festa. Erasmo, é isso? Ali no Hélio. Isso, na Praça Popular ali mesmo. Hélio, grande abraço. Ele e a irmã dele, né? Grande abraço aí, Salomé. Agradecer eu não sei onde é o Salomé, entendeu? Quase não vou. Na Praça Popular. Eu quase não passo lá. Mas é isso aí. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre o detox iônico. Só que antes da gente falar sobre o detox iônico, eu queria convidar o meu amigo Dr. Marcelo Sandrin, que vai estar falando sobre, deixa eu dar uma olhada aqui, acidente vascular, que é uma coisa importantíssima para alertar nosso público. Dr. Marcelo, seja bem-vindo. Estamos de volta, queridos telespectadores, aqui no Show de Saúde, com as dicas de saúde do Dr. Marcelo Sandrin, versando ainda sobre o que nós já conversamos em outros momentos. Estamos falando hoje sobre acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral tem como principal fator de risco, mais uma vez, a hipertensão arterial. O acidente vascular cerebral, o dito derrame, tem como assim, um fator forte de risco a hipertensão arterial não controlada. Quanto mais alto a pressão arterial, maior o risco para a pessoa. Mas não necessariamente uma pessoa precisa ter um pico hipertensivo de 280 por 180, que deve trazer lesões, pode levar a pessoa ao coma, mesmo não tendo dado derrame. Por quê? Porque a sobrecarga ao sistema circulatório é muito grande, né? Uma pressão dessa altura. Mas, às vezes, um pico pequeno de pressão arterial, 160 por 105, basta para aquela pessoa que, surpreendentemente, não sabe, foi vitimada durante um tempo, às vezes é jovem, né, que tem uma malformação vascular, como um aneurisma cerebral, ele se rompe e faz o verdadeiro derrame. Nós temos que classificar os derrames, porque é um termo inapropriado. Nós chamamos de acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral tem basicamente 3 tipos, né? 2 no básico, que são os isquêmicos e os hemorrágicos. Nos isquêmicos nós temos por vasoespasmo, por fechamento do vaso em reação à pressão arterial na maioria das vezes. Esse é o mais comum, é aquele que infelizmente se expressa às vezes por uma mudança, né, na cabeça da pessoa, ela fica tonta, ela não consegue falar direito e um lado do corpo paralisa. A embolia pode fazer isso também, seria a chegada de um coágulo fechando um vaso na rede cerebral. Nós temos uma circulação cerebral muito sofisticada. Vasos que sobem, né, pela carótida, que sai diretamente da artéria aorta, ganham a cavidade da caixa craniana e lá ela faz um circuito. E por trás nós temos mais vasos, os vasos vertebrais que sobem por dentro da coluna, que também nutrem o cérebro. O cérebro é o órgão que mais consome oxigênio e glicose do organismo. É por isso que ele não aguenta nem 3 minutos de parada cardíaca sem ser lesado. Nós revertemos paradas cardíacas, por exemplo, onde há uma cessação da circulação cerebral, mesmo às vezes em tempo bom e com eficiência, a pessoa fica com sequelas. Então nós temos o acidente vascular cerebral isquêmico, causado maioria das vezes por vasoespasmo, por falta de oxigenação no cérebro, por hipertensão arterial na maioria das vezes, e os embólicos, que são coágulos que conseguem chegar ao cérebro. Ou, por exemplo, nas artérias do pescoço, placas de ateroma se rompem, fazem microcoágulos ou elas próprias podem obstruir os vasos cerebrais com o mesmo tipo de dano. Já os hemorrágicos é quando a pressão fica muito alta e o vaso se rompe.
Não necessariamente nós precisamos ter malformações vasculares para que isso aconteça. Esse daí se expressa às vezes por morte súbita. Na autópsia, na verificação do óbito, aquela pessoa que morreu subitamente foi encontrada morta em casa ou estava no seu serviço, caiu e veio a perecer, sem trauma, sem nada, sem esforço imenso, essa pessoa, na hora de verificarmos o óbito, a gente descobre que foi um acidente vascular devastador. Se o cérebro é tão importante e ele nos traz, toda a nossa vida de relação e é responsável por boa parte do funcionamento de nosso organismo, imagine o quão importante é prevenir, o quão importante é que nós façamos mais e melhor todo dia, que nós tenhamos a possibilidade de impedir que isso aconteça. Prevenção em saúde é quase tudo. Voltaremos certamente ao tema. Fiquem bem atentos ao acidente vascular cerebral, cuja principal prevenção, e nós vamos discutir como fator de risco, falamos novamente, a hipertensão arterial. Tire o sal da sua dieta, diminua a ingesta de sal e você estará se protegendo e protegendo sua família. Dicas de saúde, Dr. Marcelo Sandrin, ficam por aqui. Um abraço a todos. Logo, logo estaremos de volta com mais informes. Tem sempre um espetáculo nas explicações, hein? Você estava falando comigo, Rosemir, agora, a respeito da hérnia de disco. Isso. Você me falou alguma coisa da água? Gostaria que você explicasse isso. Vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre o uso da água e as disfunções que temos às vezes no nosso sistema esquelético, podemos dizer assim, em relação à coluna. A nossa coluna é composta por vários ossos, são mais de 30 ossos, um ligado ao outro, porém separado por um tecido esponjoso que nós chamamos de discos intervertebrais. O que tem a ver isso, Baroni e amigos que nos assistem nessa manhã, com água? Agora vamos entender uma coisa. O nosso organismo é composto por mais de 70% de água. E essas células, podemos dizer assim, que formam esse tecido esponjoso intervertebrais, eles sem dúvida alguma sentem a influência da falta ou desequilíbrio da água no nosso organismo. Nós podemos dizer o seguinte, que a tomada de 8 copos de água por dia, aproximadamente 2 litros de água em um clima normal, é muito interessante, mas a falta desse nutriente no nosso organismo pode levar a nossa coluna a sofrer um desgaste muito acelerado. Eis aí porque hoje nos centros de saúde, nos especialistas que tratam desses assuntos, tantas pessoas sem traumas aparentemente físicos, assim de sobrecarga de peso ou de até mesmo movimentos bruscos, estão sofrendo da coluna e dos discos intervertebrais. Ou até mesmo outros tipos de problemas relacionados a este órgão, podemos dizer assim, a essa estrutura. Posso te dizer, Baroni, que quando uma pessoa não toma a devida quantidade de água e esses discos intervertebrais, eles estão com carência, deficiência de líquido, seria comparado, alguém escreveu assim em alguma literatura há algum tempo, seria comparado a um trem que está deslizando ferro sobre uma linha. Ou seja, vai rustindo essa estrutura e com o passar do tempo, isso sem dúvida alguma vai levar a essa pessoa, a esse órgão, a padecer tanto que as dores serão em alguns casos insuportáveis. Então a água tem a sua devida utilidade. Sem dizer que a ingesta de água, aumentando a ingesta de água, eu aumento a quantidade do fluxo sanguíneo e aumento também o processo de filtrado renal, fazendo com que o meu organismo elimine mais substâncias tóxicas, podemos dizer assim, elimine mais toxina, ou aquilo que o meu organismo não precisa mais. Com isso, nós temos aí bons resultados nessa estrutura. Isso aí, gente. Agora, só para tirar uma dúvida do meu telespectador, aliás, eu estou com 2 testemunhas aqui do lado, tá? Alguns meses atrás, coisa de uns 7, 8 meses atrás,
eu pesava 126 quilos. Você lembra disso? Lembro. Você lembra disso? Pois é. Hoje eu estou com 94 quilos. Parabéns. Graças a um produto natural que me foi oferecido por uma amiga, que é a Carol, e que é a Bem-Estar Life. Então eu queria falar com você de casa a respeito da Bem-Estar Life. Muita gente me perguntou: Barone, você está doente? O que aconteceu? Emagreceu? Perdeu peso? Teve gente que perguntou se eu fiz bariátrica. Então, ó, gente, um comprimido por dia, junto com o chá, que você toma 1 litro por dia desse chá, que não tem gosto de nada, tem gosto de água, na verdade. E foi isso, tá? Foram praticamente 30 quilos em 6 meses. Então, eu gostaria, mas vou deixar a Carol falar. Coloca na tela a Carol da Bem-Estar Life, por gentileza. Quer emagrecer de vez, definitivamente e com saúde? Eu conto o segredo para você. A Bem-Estar Life é uma empresa que conta com mais de 18 suplementos naturais para te auxiliar no emagrecimento e uma vida com saúde. Além disso, nós temos também suporte nutricional e mais de 15 lojas em todo o país. Tá aí, gente, Bem-Estar Life. A Bem-Estar Life, ela traz pra gente esse bem-estar, entre outros produtos. Tem produto para o cabelo, tem produto para a pele, para a unha e assim por diante. São produtos naturais, inclusive eu quero lhe apresentar esse produto, você que é naturalista, né? Para até conhecer, se não conhece. Conhece, não? Eu já ouvi falar, mas não conhecer. São 100% natural, realmente. Então eu indico para você de casa porque eu fiz e deu certo. Como indico também para vocês o Botox iônico. O que é o Botox iônico? Botox iônico foi uma experiência fantástica que eu passei há coisa de uns 15 dias atrás. E eu saí de lá assim, leve, tranquilo. O terapeuta, que é o nosso amigo que está aqui do lado, Rosemir, ele veio com uma água mineral limpa, coloquei meus pés ali dentro, ligou alguns eletrodos, né? Sim. E foi tirando a impureza e a água foi escurecendo, é fantástico o negócio. Inclusive na propaganda apareceu isso nos nossos comerciais. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho rapidamente, porque a gente está com um tempo curto, sobre o que é o Botox iônico. Ok. Veja só, o detox iônico... Detox iônico é um método que se utiliza no meio, que eu utilizo, por exemplo, com alguns dos meus clientes, para a gente fazer uma desintoxicação iônica. É claro que para falar sobre como funciona iria levar muito tempo, então eu vou abreviar o seguinte: age através de um sistema elétrico unindo os pés dessa pessoa sobre a água, é a metodologia, e através desse método de correntes elétricas, as células são de certa forma ativadas a liberar, através desse processo iônico, a liberar as suas, podemos dizer assim, as suas toxinas, aquilo que está ali impedindo que entre e saia, digamos assim, íons positivos e negativos. Nós temos aí o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Ele vai agir através do sistema linfático, como quem fazendo uma drenagem. Por isso, eis aí, Barone, por que ficou tão suja? A sujicidade ficou visível na água limpa e potável após. Por quê? Porque os nossos pés possuem em sua estrutura anatômica, podemos dizer assim, aproximadamente 4.000 poros grandes. E ativando essa água, mediante os eletrodos que são colocados na parte dos membros inferiores, membros superiores e até mesmo na cintura, pode até mesmo acelerar o processo da queima de gordura. Só um minutinho. Só falar com o pessoal da técnica, tem como colocar só essa propaganda, esse pedacinho aí na tela? É possível ou não? Me dê um alô aqui se é possível. Continue, por favor. Ok. Então, nessa forma do detox iônico, nós conseguimos desenvolver uma forma de acompanhamento para que a pessoa possa, com isso, ter uma melhoria no seu sistema circulatório.
Lembrando que há pouco o doutor falou ali sobre o sistema circulatório e os perigos e os riscos do AVC, ou seja, do popular dito derrame. Esse sistema que nós trabalhamos também contribui muito para prevenir o AVC, para melhorar o sistema do funcionamento da pele, acelerar o metabolismo, fazendo com que todo o organismo sofra, na verdade, um efeito. E aí saia como o Baroni saiu de lá do nosso consultório. Saia mais leve, saia mais aliviado, porque os metais pesados poderão ficar uma boa quantidade sobre a água. Bem como também trabalhar os processos inflamatórios nas articulações. Isso a gente consegue ver a olho nu, ali na coloração da água. Isso é muito importante que a gente esteja falando, porque muitas pessoas... Aí está. Está na tela aí, ó. Vamos ver se consegue rodar. Está mostrando aí. Está a água ali. no processo inicial, né, Baroni? Ali no processo inicial está a água. Ele passando por esse processo de ionização, através da planta dos pés, ali dos poros dos pés em si, o sistema elétrico funcionando ali, e no pós veja a cor da água. Pois é. A quantidade de substâncias gente, que nós podemos tirar. Gente, vocês vão pensar que eu não lavei o pé, mas eu lavei, tá? Olha isso, rapaz. Impressionante. Esse é o pós. Impressionante. Isso foi a sua primeira sessão. Foi uma sessão. Nós ainda temos algumas sessões programadas, isso, né, Baroni? inclusive, você falou que ia deixar umas sessões aqui para a gente sortear para o nosso telespectador. Sim, perfeito. Vamos sortear quantas? 3 sessões? Vamos sortear pra 3? 3 telespectadores? Para 3, vamos lá? O telefone está na tela aí, então, que é o 981055862. Ligue para a gente aqui, mande mensagem para a gente. Vamos fazer a seguinte pergunta. Vamos fazer... Qual o nome do nosso representante musical que vai representar nosso país? Essa é a pergunta. Ninguém precisa saber que é Maclay, né? Essa é a pergunta. Responde pra gente que está aí concorrendo a 3 sessões, tá? E queria mandar um grande abraço. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Falando da música. Ao senhor Eber, que está lá no Uruguai nos assistindo. Ele é o diretor-geral do Festival Internacional de Música Latina. Isso mesmo. Abraço, seu Eber. Isso mesmo. Está lá nos assistindo. Um grande abraço, seu Eber. Um abraço a todos os nossos irmãos uruguaios, né? Irmãos, muito obrigado. Tá certo? Vamos de música? Vamos de música. Vamos cantar mais uma, então. Manda essa lá pro Eber. Vamos dar para ele, então. Esta vai para os amigos hispanos. É isso. Recordo com saudade teus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro de uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão e com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer e o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. E o tempo foi passando e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, essa lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu nosso querer, com ilusão e com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é querer e o que é sofrer, porque lhe dei
meu coração. Isso aí, parabéns. Tem palma que tem que aplaudir. Gente, queria lembrar você também que hoje é dia 1º/10, é isso? Hoje é 1º/10. Hoje é dia internacional do idoso. Oi? E da música também. Dia 1º/10 é dia internacional da música e dia internacional do idoso. Então, ó, eu queria falar para você que ainda tem o papai, a mamãe, vovô, a vovó, o biso, a bisa. Aquele dia, é o dia de abraçar todos os dias, mas hoje é um dia especial. Com certeza. Pra gente estar dando carinho a quem nos ensinou tanto, né? Isso mesmo. Com experiência, com know-how de vida. Então, dia do idoso, meus parabéns. Queria oferecer uma música, eu posso oferecer para eles então? Pode, vamos mandar uma música para os idosos. Vamos lá. Para melhor idade. É isso mesmo. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Parabéns. Muito lindo, lindo, lindo. Aí, homenageamos com essa música os nossos idosos e os nossos músicos, né? Com certeza. Tá aí uma música só. Olha, eu não poderia deixar de mandar esses abraços. Luciana Campos, lá de Dom Aquino, Limara Fontos, Cochipó do Ouro, Caio Rodrigues, Santo Antônio do Levegé, Juvenal Paiva, VG Centro, Suzana Aguiar, Crispim, VG, Simone Lima, Centro-Norte, Vilma Guedes, Chapada dos Guimarães, Lucimar dos Santos, Três Américas, Simone Silva, Industriário, Linéia Maria, Campo Verde, Vitor Augusto, CPA 3, Marcos Luiz, Porto, Marcos Luiz do Porto, tá? Aqui, Porto. Maria Porac, Gran Terceiro, Joana Neri. Boa noite, meu nome é Claudio. Nossa senhora, eu liguei o trem aqui sem querer. Vamos lá. Cibele Luiz Jangada, Sidney CPA 3, Lucilene Morada do Ouro, Maiara Santamália, Regiane Vides, Dr. Fábio, Silmara e Paz VG, Luana, Portal do Amazonas VG e Guilherme Chapéu do Sol. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho,
muito obrigado por nos ajudar a fazer o programa Show de Saúde. Hoje, a partir de hoje, dia 1º do 10, estreando aqui na Gazeta, canal 19.1, a partir das 8 horas da manhã, terças, quintas e domingo. Queria agradecer ao Rosemir, queria que você fizesse suas considerações finais, fique à vontade. Okay. Nós queremos nesse momento agradecer a todos os telespectadores e dizer que foi um prazer estar com vocês na sua casa e dizer que conte conosco, nós estamos à disposição, meu amigo Baroni é um dos nossos clientes e que a sua saúde vá bem. Lembre-se que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Já dizia o pai da medicina, 500 anos antes de Cristo. Tá certo. Maclay, grande prazer receber você, sua mãe, que aliás se emocionou ali no cantinho de novo, né, dona Lúcia? Se emocionou. Prazer receber. Espero que você, não tenho certeza que você vai defender as nossas cores, não só do Mato Grosso como do Brasil, lá fora, com garra, porque você tem essa garra, você tem essa energia. Meus parabéns, meu amigo, suas considerações finais. Quero agradecer a todos os telespectadores e ao Baroni também, a minha família que está aqui comigo e a todos os presentes. E queria mandar uma música. Mandar outra música? Pera, vamos deixar isso para mandar no finalzinho? Só queria agradecer mais uma vez a toda a diretoria da TV Gazeta 19.1, tá? Pelo convite, por ter nos convidado a estar aqui com vocês, meu telespectador, como eu costumo dizer, meus padrinhos e minhas madrinhas. Muito obrigado por nos permitir entrar no seu lar e levar um pouquinho de informação para vocês. Lembrando, terças, quintas e domingos a partir das 8 horas da manhã. Aqui, Gazeta 19.1. Vamos encerrar com música. Com você, Maclay. Antes, queria falar, segue nas redes sociais, Maclay Oficial, no Instagram, no Facebook também, tem a nossa página, Maclay Oficial. E no YouTube, assista o vídeo curta, até o final. Dá um joinha. Isso mesmo, uma música insubstituível. Vamos dar uma música para vocês aqui. Sei que você pensa em me deixar e eu não vou impedir. Siga a tua estrela. Em todo caso eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar. Se vai pode um dia voltar, então esperarei. E se o vento hoje sopra ao seu favor, eu não guardarei rancor. Acho que sei perder, acho que sei perder. Já não é preciso disfarçar, essas lágrimas estão demais. Se é hora de ir, então vai. Sim, é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora as palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje sopra ao seu favor, eu não guardarei rancor. Acho que sei perder e não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será quem for. Serei um bom perdedor e meu mundo não vai mudar até que alguém ocupe o seu lugar. Serei um bom perdedor e meu mundo não vai mudar até que alguém ocupe o seu lugar.